Boa noite, meus irmãos e minhas irmãs. Está começando aqui a nossa Mata Entrevista, a Mata 19 Entrevista. Pedindo perdão a todos por estar começando super atrasado. Nós estávamos fazendo uma palestra até agora há pouco e atrasou um pouco a palestra para concluir. Pedimos atraso meu, lógico. Temos que assumir as coisas e agradecer a Deus por estar aqui presente nessa noite de hoje, falando muito. Boa noite, doutor Jaziel Ivo, nosso querido amigo. Boa noite, Leonardo. Boa noite a todos que entram conosco. Estamos um pouco atrasados, mas estamos começando. A Verônica, boa noite também. Boa noite a todos vocês que participam conosco. Daqui a pouco nós vamos estar aqui trazendo a doutora Andréa Cust, lá do TRT da Sexta Região, nossa querida amiga juíza do trabalho, colaboradora fantástica do movimento, digamos, trabalhista como um todo, em defesa do respeito, da dignidade e contra o assédio. Hoje, a doutora Andréa vai falar sobre o assédio à maternidade. E de imediato já vou chamá-la agora para entrar conosco, para conversar com você e comigo. É agora, vamos entrar, André. André já está dando um alô aí. Vamos trazer aí a nossa presença de todos vocês, obviamente a participação de cada um que está conosco aqui nesta live, né? Nós sabemos, inclusive, como você sabe, todos nós sabemos, que a nossa visão, olha aí, a doutora André, muito obrigado por ter. Alonso, tudo bom, amigo? Perdão pelo atraso aí, tá terminando uma palestra, minha filha, tentando terminar, se você conseguir sair, perdão absoluto a você, Nada, que viu? é isso, amigo. É sempre assim, a vida da gente é essa correria mesmo, né? Mas estou aqui com você para a gente conversar um pouquinho, né, sobre assédio à maternidade, um assunto novo aí, um assunto super palpitante. E quem de nós, né, não pode estender esse assunto também ao assédio à paternidade? E você que tem dois filhos pequenos conhece bem o assunto, né, Alonso? Exatamente. Eu queria até aproveitar de você o seguinte, na sua visão, porque você é uma pessoa que gosta de estudar vários temas, mas eu notei que você, inclusive, em conjunto com a doutora Mariana, vocês são parceiras de projetos sociais, de projetos acadêmicos. Como é que vocês conseguiram, então, definir, né, seguir assim essa linha tão importantíssima hoje no mundo atual de trazer conhecimento contra o assédio? Como é que surgiu essa ideia fantástica? Inicialmente, aqui em Recife, eu comecei no subcomitê de enfrentamento ao assédio em 2023 para a construção, né, dessa nova diretriz que a Resolução 351 de 2020 do CNJ ela nos impôs, né, que seria a construção desses subcomitês e comissões para que recebesse e apurasse as denúncias de assédio. Então, eu recebi o convite da doutora Nise, comecei, né, no subcomitê. E no finalzinho já de 2024, eu já estava, aliás, desculpe, de 2023, eu já estava começando a psicanálise. Aí ficou um pouquinho apertado e eu recebi o convite de participar da comissão de enfrentamento ao assédio do CNJ. Hoje em dia eu participo com eles lá, né? É um assunto que a gente já se dedica há algum tempo, nós temos algumas obras escritas, né, em relação a violências, que são os livros que chamam-se Violências dos Antigos Hábitos às Novas Formas. A gente está aqui fazendo o volume 3, com a minha querida amiga Verônica participando dessa vez, que são obras escritas por mulheres, com várias visões, né, de psicólogas, de pessoal do direito, da justiça do trabalho, promotoras, médicas, falando um pouco sobre a visão das violências. Então, essa questão do assédio, Alonso, ele traz milhares de desdobramentos, né? A gente pensa que não, mas, por exemplo, o adoecimento mental ele está muito ligado a essa situação do assédio, ao sofrimento, né? Você imagina só uma mãe que ela não tem um lactário para tirar o seu leite, fazer a ordenha e guardar para o seu filho. Ela vai lá da pia do banheiro, né? Coloca o seio para fora num ambiente sujo, joga o leite fora, está jogando a vida do filho fora. Né? Então, assim, a vida e a saúde. Então, são tantos assuntos que a gente precisa conversar. O mundo do assédio ele é tão vasto, né, das violências, e a gente, no mundo do trabalho, recebe muitas denúncias sobre isso, seja nas ações, seja através das notícias de assédio mesmo, né? É engraçado que a gente usava antigamente denúncia. Hoje em dia a gente usa esse termo, a notícia do assédio, né? Porque ele ainda vai ser apurado. E nem tudo que a gente denuncia, noticia, de fato é assédio, né? Existem algumas diferenças dentro do mundo do trabalho que a gente percebe muito isso. Eu lembro, assim, Alonso, de ter um caso de um processo que eu analisei,
que era um homem que se dizia assediado pelo chefe. E quando a gente descobriu, né, que foi a história da oitiva, né, aquele feeling que a gente tem, na verdade ele tinha arrumado, era uma namorada no ambiente de trabalho, tinha feito a maior Olha aí. confusão do mundo, tinha usado o ambiente de trabalho para fazer, vamos dizer assim, o correio eletrônico do amor dele e terminou alegando assédio, quando na verdade era ele quem estava se envolvendo com a pessoa casada do trabalho, imagine só, né? Então, assim, tem várias nuances, tem vários aspectos, mas hoje a gente veio falar muito sobre essa questão do assédio, que é uma forma de assédio moral contra as mulheres que pretendem ser mães, né? Então, assim, não só aquela que já é mãe, mas aquela que tem a intenção. Eu me lembro que quando eu comecei a trabalhar, né, perguntaram logo, você tem filhos, né? Eu disse, não, ainda não. Pretende ter? Quantos você pretende ter? Né? Isso, principalmente na iniciativa privada, a gente percebe muito essa situação, né, dessas perguntas, já na entrevista. E hoje, com as licenças, com tantas outras garantias que foram conquistadas com muita luta, né? E a gente percebe que, se, por exemplo, ficar uma mulher em idade fértil e um homem, normalmente as empresas vão escolher o homem e vão deixar essa mulher de fora, né? Por mais qualificada que ela seja. Infelizmente, é por isso que a gente está aqui falando, né? Tocando nessa tecla, ver como ela é importante, né? De abrir E esses olha, me espaços. permita, viu, uma interrupção rapidinho. Olha aqui, a doutora Gisele Cavalcante, que é inclusive advogada, poeta, tem inclusive uma poesia sobre o assédio, né? Se houver Oh, que oportunidade aqui no maravilha! final, a gente pede para a gente ver aí como é que a gente faz para trazer aqui para você ouvir. Essa mensagem que ela diz assim: parabéns pela escolha da abordagem tão necessária sob vários aspectos. É Olha, interessante. verdade. Que é o que você está fazendo, né? Ampliando, mostrando assim, o espectro dessa questão do assédio, né? Mas, direcionando só uma pergunta que eu fico realmente assim, na sua visão, mesmo estamos sabendo, mas tem que saber que pode, essa live, inclusive, ela fica publicada, ela vai para depois o YouTube da Mata 19, e nós vamos espalhar isso pelo mundo. Então, por exemplo, na sua definição mais simples possível, para o leigo, o que seria assédio? O que seria assédio? Assédio são condutas, né, que visam atingir a pessoa. São condutas que ela tem uma intencionalidade. Por exemplo, nós podemos falar em violências de várias formas. Nós temos as violências naturais, que a gente viu agora no Rio Grande do Sul, quando a natureza ela atinge e ela realmente ela vem com uma força enorme. Nós temos as violências artificiais, que elas são de diversas formas, e dentre elas, um dos aspectos é o assédio. Então, durante muito tempo, Alonso, a gente falou em condutas continuadas. Então, assim, se eu todo dia chego para você e digo assim, poxa, Alonso, eu não gostei do teu cabelo hoje. Amanhã eu chego e digo, poxa, Alonso, a cor do teu cabelo não está legal. No terceiro, no quarto, no quinto dia, isso é uma forma de ele assediar, né? Pode ser pelo bem e pode ser pelo mal. Eu posso todo dia lhe fazer um elogio, né? Todo dia eu chego lá com a conduta, vamos dizer assim, um tom de paquera ou de alguma coisa, todo dia chega lá e me faz um elogio. Então, existem as duas formas. O assédio ele não é só uma conduta negativa em si, mas ela é uma conduta incômoda. Então, por exemplo, se eu chego para você, eu sei que você é casado, eu começo a lhe assediar, eu vou lhe dizer, eu estou lhe causando um constrangimento. Então, todo cunho de assédio tem esse constrangimento, esse incômodo, essa humilhação. Né? E aí nós vamos ver que durante vários e vários anos a gente teve essa questão da conduta continuada. Mas depois que os estudos do bullying eles começaram a ficar mais, vamos dizer assim, aprofundados, percebeu-se que as condutas únicas elas também podem ser consideradas assédio. A depender da gravidade, né, e do montante de constrangimento que ela lhe causa, só uma conduta única pode ser considerada sim assédio. E nós temos, né, a Convenção 190 da OIT, que trata exatamente sobre essa mudança, embora ela não tenha sido ratificada pelo Brasil ainda. E desde o ano passado já esteja na luta para a ratificação, né, ela está no processo de ratificação, mas ainda não está. Então, nos estudos avançados, as condutas únicas, se eu chego para você e agrido você verbalmente de uma forma bem grosseira, que não seria, nunca eu seria capaz de fazer isso, né, meu amigo? Mas seria uma forma de eu lhe assediar.
Então, assim, por exemplo, se eu chego para você no ambiente de trabalho e lhe chamo de ladrão safado, eu já cometi uma conduta de assédio, né? Olha, Então, isso já era, eu já atingi você em duas situações, na sua idoneidade e na sua pessoa, na sua intimidade, né? Então, verdade. isso Seria uma, seria uma seria conduta. uma pessoal, subjetiva e objetiva, ao mesmo tempo. Exatamente. Aí, uma coisa interessante, Alonso, que vai sair no nosso próximo livro, né, da Violência Extrema, que a gente lança esse ano ainda, eu fiz um estudo sobre os tipos de agressores, de vítimas e de espectadores. E são muitos, viu? São muitos tipos. Então, assim, a gente vem, por exemplo, existe o chefe, que a gente chama o chefe dissimulado, né? Aquele que chega lá, oh, você é maravilhoso. Aí quando chega para o seu superior hierárquico, ele vai lá e ele detona, né? Tem o chefe resiliente, que é aquele, aliás, a vítima resiliente, que é aquela que está quietinha lá, calminha, mas quando ela pode, ela puxa seu tapete também. E existe o espectador, né, que vai se tornar, e muitas vezes, a testemunha do assédio, que ele percebe, ele se incomoda tanto quanto a própria pessoa agredida. Então, essa pessoa, futuramente, ou ele se torna um agressor, ou ele se torna uma testemunha, porque ele se revolta contra aquela situação. Então, assim, o estudo das personalidades dos agressores é muito interessante, né? Existem, por exemplo, chefes que hoje eles são workaholics, né? Então, a gente já vem com aquele adoecimento de casa e você quer que toda a sua equipe vá na sua vibe, né? Seja tão workaholic e tão maluco quanto você. Então, assim, a gente chama esse, inclusive, o chefe tropa de elite. Né? Ele passa por cima de todo mundo. Pô, Mas, fantástico, fantástico isso aí. Gostei de ver isso aí, viu? em Então, especial, aí a gente vê aquele, por exemplo, o cara, ele tem uma situação, o agressor, que ele não quis casar, ele não quis formar família, ele não tem nenhuma, vamos dizer assim, nenhum tipo de apego a rotinas. Então, ele só vive para o trabalho. Chega uma mulher grávida lá, com toda a sensibilidade que é própria da gestação, né? De toda a evolução da gestação. Chega lá num dia que está péssima, que não dormiu à noite, que acordou vomitando, que passou mal, e ele chega e diz, e aí, fulana, tu não cumpriste tuas metas ainda? Vê a ó, sensibilidade, né? meu pai. Então, exatamente esse tipo de situação é vivenciada. Agora, Alonso, Me- foi feita uma pesquisa recente, onde eu tive acesso, né, inclusive trabalhei junto com o pessoal do CNJ, para que a gente verificasse os tipos de assédio moral mais vivenciados, né, pelas mulheres. E o assédio à maternidade foi um dos que se destacou. Fora o assédio sexual, que é bem típico, o assédio à maternidade ele veio assim, se não no segundo, no terceiro lugar. É uma coisa muito típica, né, do que acontece hoje em dia. Olha, André, me permite uma coisa. Veja como é importante, né? Inclusive aqui a nossa querida amiga Verônica já disse aí. O tema é excelente e a entrevistada é top. Eu não tenho dúvida, Verônica, que eu para conseguir que essa cidadã, doutora André, estar aqui com a gente hoje foi uma bênção. Eu acredito aproveitar, inclusive, agradecer a sua disponibilidade, André. Porque, olha, esse é um tema tão relevante. Eu já aprendi tanto aqui com você, você não imagina. Eu, na minha cabeça, ainda, digamos assim, daquela visão anterior, inclusive essa questão da OIT que você falou agora, não, assédio tem que ter repetição. Assédio tem que ser. Não tem nada a ver. Quer dizer, então, agora, a nova compreensão. Por exemplo, que nem essa agora que você falou mesmo, né? O exemplo que você falou de ato único. A pessoa chegou no outro dia totalmente acabada, cheio de problema, o outro chega e detona o outro, mesmo que não seja uma coisa grave do ponto de vista externo, mas intimamente derrubou o outro. Perguntar sobre meta, quando a pessoa passou a dificuldade que passou. Eu achei isso fantástico. E outra coisa, essa pesquisa tão fantástica de colocar, né, em evidência o assédio à maternidade, eu acho fantástico, porque nós, por exemplo, olha só, se existe entre servidoras públicas, juízas, inclusive, acontece com isso com juízas, imagine a pessoa que não é um agente político, que não é um agente de poder. Isso. Numa empresa privada, por exemplo. Como é que não sofre esse assédio, né? Eu acredito que fantástico. E você, então, quer dizer que hoje nós temos a alegria de saber que você está lá,
colaborando junto com o CNJ nessa questão do assédio, que eu achei fantástico isso, adorei saber disso, que maravilha. Sou curiosa, você conhece, né, Alonso? Aí, curiosa e Muito, inquieta. Aí, muito curiosa e estudiosa, é duas coisas. aí foi muito interessante, porque dentro dessa construção, né, que nós temos que sempre estar revisando as resoluções, principalmente a 351, que é a resolução base do assédio, né? Do CNJ, inclusive assim, os ouvintes que quiserem se inteirar um pouco sobre o assunto, ela é muito completa, né? E essa construção ela foi feita muito pela doutora Tânia e pela doutora Salise, e agora nós estamos com a conselheira Renata Gil também fazendo a revisão desse material. Mas o que eu queria comentar com você, Alonso, é que a gente não tem ideia de quais são, em si, as formas de assédio à maternidade. Então, assim, um dos piores, privar o uso do banheiro. Você imagina uma grávida não poder ir ao banheiro ou ter aquele tempo controlado, né? Esse é um dos assim, mais graves. Outro, dentro da própria de instituições públicas, né, de serviço público, obrigar uma grávida que esteja em gestação de risco a se deslocar, né, durante quilômetros, um dos casos, 500 quilômetros para fazer uma junta médica, para se submeter a uma junta médica, quando nós estamos vendo hoje a telemedicina está aí a nosso serviço. Então não teria o menor sentido, né? Outros, né, a questão do aleitamento, não ter locais para aleitamento, não se respeitar as pausas para aleitamento, porque a mulher tem direito, né, às pausas de 2 pausas ao dia ou 1 hora sair mais cedo para poder aleitar a sua criança. Então essa situação é uma das coisas que os sindicatos eles precisavam despertar para isso aí e colocar nas cláusulas coletivas. Não é nada demais, é uma sala com a cadeira e um local para se armazenar leite materno. Então, assim, quem teve filho prematuro, como eu e você, a gente sabe a luta que é para aleitar essas crianças, né? Então, assim, leite é vida e a gente está jogando na pia. E outra coisa, você imagina uma mulher que trabalha num hospital e ela não ter esse acesso, né? Não ter esse espaço numa clínica, em qualquer local. A gente assim, é desumano você ver uma pessoa chegar com um peito cheio de leite, chegar numa pia, ordenhar e jogar fora. Então, assim, são coisas para mim surreais. E tem tantas e tantas outras. Por exemplo, você impedir que a pessoa saia para fazer um pré-natal, né? Então, assim, você não pensa na saúde nem da gestante nem da criança. Você não aceitar atestado médico, não colocar a mulher de gravidez de risco em teletrabalho. Todas essas modalidades, né, são modalidades graves de assédio à maternidade. Mas ainda tem uma que é mais grave ainda. É você não permitir que a grávida dê assistência, que a mãe dê assistência ao seu filho, principalmente quando ele é neuroatípico. Você imagina só. Então, é uma das situações assim que a gente vê. Peguei um processo, Alonso, onde a mulher dizia que quando ela chegou, né, da licença gestante, emendada com férias, o chefe recebeu ela com a seguinte proposta: aprendeu a fechar as pernas para não engravidar de novo. Você imagina? Que louco. Imagine só. Tem que ser preso um cara desse. Pois Olha, eu lembro que a gente conversou pelo Zap, né? Recentemente aqui em Alagoas eu vi um outdoor fantástico, né? Dizendo assim, o assédio não é passageiro, o seu destino assediador é a cadeia. Um cara desse é para ser preso. Pois é. Diga você, eu não teria menor pensamento de mandar prender um cara desse. Deus me livre. Louco. Pois é. E, além de tudo, a gente ainda vê qual o grau de dificuldade de você fazer uma prova desse tipo de assédio. Né? Porque, normalmente, quem faz isso faz olhando nos olhos da pessoa sem testemunha. Né? Ele não deixa rastros. Então, para a pessoa conseguir fazer a prova desse tipo de assédio, ele é muito sério. E, além de tudo, Alonso, eu fiz uma live fantástica com a doutora Letícia Akel, que é psiquiatra, do Banco do Brasil, e nós falamos sobre a evolução e a involução da gestação. Então, assim, imagine só, você tem um filho prematuro, né? Você fez um parto de emergência, você deixou de ser 2, né? Você deixou de ter o seu filho dentro do ventre, passaram a ser 2 seres diferentes. Você passa por um puerpério complicadíssimo, que, por sinal, fui estudar, nós temos 3 fases de puerpério normais e temos o que chama-se puerpério mental.
que é exatamente esse amadurecimento da mente da mulher, né? A nível não só hormonal, mas ao nível vamos dizer assim, de um aprofundamento dos sentimentos dela dentro dessa realidade da maternidade. Então, você está costurada, você está sofrida, passou a noite sem dormir, tentando amamentar seu filho, ou teve um filho doente e chega, o cidadão lhe recebe dessa forma. Aprendeu a fechar as pernas, minha filha? Meu Deus, meu Então, Deus. é complicado. Realmente, complicadíssimo. Eu digo mais, olha só. E o que nós precisamos também, né, eu acredito que nessa linha também, que o Poder Judiciário tem um papel fundamental para isso, digamos assim, responsabilizar essas pessoas. Isso. Nada de, por exemplo, um caso desse, sinceramente, não tem acordo, não. Tem que ser indenização, inclusive uma pessoa dessa, ela precisa passar por digamos assim, uma punição séria, porque a pessoa tem essa capacidade de dizer um negócio desse, ele não tem noção, eu chamo de SN, sem noção. Como é que Foi pega por uma isso, pessoa e Alonso, que aqui em Recife, eu junto com a Mariana, nós desenvolvemos um curso, um mini curso sobre assédio. Então, a ideia fantástico. está disponibilizada para as ajudes, viu? Se Opa, você que quiser maravilha. compartilhamento, é só pedir que fica aberto. É um curso de 10 horas, né, com 4 módulos, sendo 3 deles bem Mas a gente podia fazer, explicativos. inclusive, o seguinte, eu vou conversar com o nosso vice-presidente, doutor Flávio Costa, que é vice-diretor da escola Ejude, aqui de Alagoas, né, Ejude 19, né? Inclusive temos aí também a presença participante também do doutor Jaziel Ivo, que é desembargador aqui no coisa, para que a gente possa, digamos, de alguma forma, trazer esse curso, mas assim, eu diria até, não só de acesso não, sabe, André? Eu acho interessante trazer como dentro da formação continuada do magistrado. Porque, por exemplo, Isso, você sabe que nós temos os cursos de formação. Porque senão, por exemplo, eu posso trazer uma coisa comum. Porque essa cultura que você e a Mariana, né, tá, digamos assim, essas suas parceiras, a doutora Verônica e outras amigas suas que estão estudando essa matéria a fundo, isso precisa formar essa cultura entre nós magistratura para que a gente leve mais a sério essas questões. Não é qualquer coisa não, é muito sério. E eu vou falar, inclusive, com o Flávio, inclusive com a doutora Anne, que é a diretora, que é nossa amiga também, para que a gente possa trazer enquanto parte do curso de formação. maravilha. Não apenas eu sei que vocês trazem pela disponibilidade de vocês de a gente poder acessar, mas eu queria algo mais. Claro, Inclusive, logicamente, o ideal mesmo é que a gente aqui, faça né? as duas coisas, né, Alonso? A gente deixa ele ancorado, né? Porque, assim, por exemplo, um diretor de uma vara ou um servidor é acusado de assédio. Então, é uma obrigação dele entrar no curso, fazer a formação, ser aprovado para ele poder voltar para o cargo dele. Né? O ideal seria isso. Perfeito. E, assim, se a gente for pensar a nível de justiça restaurativa, eu acho que, por exemplo, um pedido de desculpa é o mínimo. Né? O mínimo que pode vir. Então, dentro disso aí, a instituição cuidar. Por exemplo, no seu tribunal tem sala de aleitamento, porque no meu não tem. Eu não tenho nem sala de audiência, quanto mais de aleitamento. Olha só que, graças a Deus, não tinha. Veja bem, não tinha. Inclusive, nós tivemos que fazer o registro aqui, né, das advogadas aqui em Alagoas. Nos procuraram certa feita, há um tempo atrás, para a gente trabalhar essa questão. E eu, inclusive, tinha proposto ao tribunal se... No início, na época não tinha, né? A administração, graças a Deus, né, ela com uma sensibilidade muito grande, terminou construindo uma sala da amamentação, inclusive uma sala grande, que era uma livraria no prédio sede das varas, que deixou de ser utilizada. E o tribunal canalizou para ali, logicamente com o apoio da OAB, da ATAL, né, da AMATA, que também é a Associação das Advogadas aqui, fizeram um trabalho muito bem feito, e do sindicato também dos advogados, né, fizeram um trabalho muito bem feito, junto inclusive com a AMATA, com o TRT nosso de administração, e temos lá hoje uma sala de maternidade. Mas, na verdade, na época, eu sem querer, assim, digamos, querer ser o bonzinho, mas eu tinha dito até na reunião que me chamaram, eu disse, olha, se porventura, eu tenho certeza que o tribunal vai fazer, que esse tribunal nosso, a nossa administração, que é muito sensível. Um tribunal pequeno, que a gente se dá muito bem. Mas se não fizer, eu abro espaço na 10ª vara para a gente diminuir o pátio. Vai diminuir o pátio, diminui. Não tem aquele momento de recepção. Sim. Eu vou abrir uns pedaços aqui, vou fazer o que você diz, vou botar aquela cadeira, não tem aquela cadeira de massagem, é uma amamentação relaxada, botar uma coisa ali para uma madeira, uma mesa que sobe e desce para fazer a troca de fralda, tudo. A gente vai fazer. Já tem me colocado à disposição. Graças a Deus, a sensibilidade do tribunal foi tão grande, também a atuação de todos foi tão grande,
que graças não funcionou nada disso. Mas eu já tenho colocado. Eu tenho colocado, graças a Deus, a 19ª região aqui está aumentando de parabéns. Graças a Deus. Eu queria comentar isso, porque eu acho que você colocou uma questão muito importante, inclusive, acho relevante também. Você falou coisa grave, o mínimo que acontece. Por exemplo, audiência. Ora, se tem uma mulher grávida, ou gestante, ou lactante, ali na pauta, seja advogada, seja ser testemunha, passa na frente, claro. Não tem que esperar por ninguém, não. Pega o microfone, a audiência está passando na frente do cadeira e pronto. Isso é prioridade. E você viu o absurdo que foi feito com aquela advogada que passou 7 horas esperando para fazer uma sustentação oral de 15 minutos. Diga aí. Né, pela gestante. Então, assim, isso foi assim, o cúmulo, né, da falta de sensibilidade. Lá na minha vara também sempre, havendo gestante ou havendo qualquer pessoa com deficiência, ela chega para a gente e avisa e nós passamos na prioridade. Inclusive, Alonso, aqui a gente fez uma campanha muito legal que ganhou o Brasil, que foi no mês das mulheres. Ela nasceu na minha vara até, e eu cedi ela para o tribunal, chamada Elas em Pauta. Então, no mês, na Semana das Mulheres, toda a pauta é feita, composta por processos onde tem mulheres, né? Seja no polo ativo, no passivo ou em ambos. Então, assim, a gente pode ter pautas temáticas, e eu acho assim, fantástico a gente trazer essa ideia. Né? Agora, a gente olha, tu manda para mim esse projeto para a gente trazer para cá. Eu sei, ele é abraçado pelo SESUSC Nacional. Então, assim, sempre já tem a arte, acabou. Tem tudo. Que maravilha. Muito bom. Agora, eu posso divulgar mais, entendeu, André? Para divulgar mais. Claro, trabalhar, inclusive a nossa Joana, né, que é a jornalista, assessora da Intamatra, ela é muito enrolada nesse ponto para a gente jogar, sabe? Como diz aqui a nossa Verônica, eu amei, vou copiar. Exatamente, mas já está cedido, Verônica. É só você pedir a arte ao SESUSC, que ela foi desenvolvida aqui na 6ª região, e ela é linda, do Elas em Pauta. É uma arte colorida, com todos os tipos de mulheres, ficou muito bonita. Mas a gente, voltando um pouquinho aí para a nossa temática, né? O que você acha mais, Alonso, que pode configurar em assédio à maternidade? Me diga aí. Olha, uma das formas que eu acho que mais choca também, né, no caso as mulheres, em termos de assédio à maternidade, vamos botar no geral, não só o serviço público, né? Vamos colocar aqui, por exemplo, assim, a mulher, ela ganha menos do que ganharia o outro, a mulher ser menos contratada por conta da possibilidade de ser grávida, assim, o acesso ao mercado de trabalho. Ter a dificuldade do acesso ao mercado de trabalho e entrando no mercado de trabalho, ter uma remuneração menor do que teria se fosse um homem. Eu acho que é uma das coisas que... Eu tenho conversado com algumas amigas assim, que se sentem diminuídas, às vezes assim, aí, vai ter bebê? Não, agora não dá não, eu tô sem condição financeira. Você tocou aí no ponto-chave. É a opção pela maternidade ou não. Então, por exemplo, no meu caso, eu fui mãe aos 38 anos. Imagine só, eu tive um monte de complicações por retardar demais a gestação. Mas exatamente nessa pegada. Eu quero me estabilizar. Eu quero primeiro chegar na capital, eu quero ser titular. Então, todas essas situações que a gente vai adiando a maternidade. E esquecendo que a qualidade dos nossos óvulos e do nosso corpo, quanto mais o tempo passa, né, embora a gente hoje em dia seja de uma longevidade maravilhosa, né? Ganhamos 30 anos aí, mas a gente tem essas limitações. A qualidade dos óvulos, né? A qualidade de uma gestação de uma pessoa de maior idade é mais complicada. E muitas mulheres, elas desistem desse sonho da maternidade, né? Exatamente por essas complicações, por não conseguirem conciliar a carreira, né? A ascensão e essa questão do cuidado com os filhos. Porque você é um homem atípico que eu conheço, você compartilha de fato as responsabilidades. Mas muitos homens dizem assim, eu vou ajudar em casa. Ajudar nada, a responsabilidade é dos dois. É meio. Compartilhar. Eu estou vendo aqui uma história. Uma pergunta boa aqui, da Gisele aqui, olha. A ameaça do desemprego pós-licença maternidade é assédio? Boa pergunta, doutor Gisele, gostei dessa. Viu? E aí? Veja só.
Não é assédio em si pela proposta, mas é uma ameaça a um direito, uma garantia legal, né? Na verdade, o que é que acontece? Até as próprias mulheres que estão do mesmo setor, aonde tem uma grávida, ela diz: vê se tu não volta grávida de novo para sobrecarregar a gente, não é assim? Já ouvi muito isso. Mas essa ameaça não é uma ameaça, é uma realidade, infelizmente. Muitas mulheres, quando terminam o período da licença gestação, que voltam ao trabalho e que elas têm que se afastar para cuidado dos filhos, principalmente quando nós temos assim uma criança com deficiência, um neuroatípico, que a carga de trabalho dela vai ser um pouco diferenciada. Não é uma realidade, não é uma ameaça, é uma realidade, infelizmente, né? Muitas pessoas vão embora, né? Perdem seus empregos depois dessa licença. E assim, imagine só, num mundo onde você sabe o preço que é criar uma criança, né? Com alimento, com a questão de medicação, de plano de saúde, de tudo, você se vê, né, sem emprego. Então, assim, é uma realidade bem cruel, mas infelizmente, né, muitas empresas ainda têm esse pensamento curto e muitos gestores. Agora, deixa eu te dar um bom exemplo, Alonso. Eu estava fazendo uma pesquisa, a Netflix, você já era fã da Netflix? Desde 2015, a Netflix, a nível mundial, estendeu a licença gestante, né, a licença maternidade e paternidade para 1 ano. Sério? Então, assim, 1 ano, Que você já era maravilha! fã dessa empresa? Não, eu já não. Como eu sou assinante da Netflix, vou permanecer aí para colaborar com esse negócio. Só. Então, esses são os bons exemplos, né? Então, assim, existem alguns projetos, como o projeto Empresa Cidadã, né, que ele já antecipa, já posterga a licença paternidade de 5 para 20 dias e a licença gestante até 6 meses. Contudo, são empresas que vão aderir espontaneamente, né? Isso, então, não é uma obrigação legal. Mas se você sabe, por exemplo, que você vai comprar uma camisa, né? Vamos dizer assim, você vai chegar para comprar uma camisa no mercado. Se ela custa R$30 numa empresa que adotou, né, a empresa cidadã, e a outra que não adotou, você vai para qual? Eu vou para que adotou. Então, assim, eu acho que isso é exatamente o diferencial. Agrega valor, agrega valor, concordo. Valor. Exatamente. Você lembra quando a gente trabalhava no combate ao trabalho infantil? Então, a gente já tinha essa bandeira. a honra e a alegria de trabalharmos juntos. Então, essa bandeira, eu compro de uma empresa livre de trabalho infantil. Então, eu compro de uma empresa que ela valoriza as mulheres. Isso dá status à empresa, isso dá um diferencial. E a gente precisa aprender a fazer essa seleção do mercado. É uma seleção tão simples, é só você perceber de quem você está comprando, né? Não é nada demais. Então, às vezes, um supermercado, esse aqui tem um diferencial porque ele observa, ele adota essas medidas. Então, vamos lá, vamos comprar nele, né? Vamos dar um diferencial a esse bom empregador. Né? Porque a gente tem mania de dizer assim, a justiça do trabalho é a justiça do desempregado. É sim, de fato é. Mas tem muita boa gente no mercado aí, tem muitos empregadores que estão investindo, fazendo diferencial, e a gente precisa estar junto com essas pessoas, fazendo essas empresas crescer. Né? Então, livre de assédio. Já pensou se existisse um selo? Empresa livre de assédio? Não tem aquela livre de assédio. Olha aí, um exemplo. Né? Eu gostei da ideia. É um projeto fantástico, né? Exatamente. Seria uma coisa assim, para a gente pensar, né? Então, tem tantas sustentabilidades, assim, tem tantas coisas boas que a gente pode fazer. Mas a primeira ferramenta que a gente tem que dar é o quê? É a educação, né? A gente fazer com que as pessoas entendam os seus direitos. Então, isso aí é o essencial. Por isso que nós tivemos a alegria de lembrar, de lhe convidar, na oportunidade. Eu sei que o nosso corre terminou tentando fazer em julho, mas você cheio de agenda, de compromisso. E, bom, mas tivemos aqui, né? Tem que ser, sabe quando, André? Hoje. No tempo de Deus, né? Como a gente diz. No tempo de Deus. Mas não, e vou dizer mais. Uma coisa interessante também, uma coisa que você tratou aí. No mês chamado da paternidade, no mês de agosto, que normalmente é considerado para a maternidade. Inclusive, a palestra que eu estava fazendo antes de vir para a live, falando de ser pai. O palestra é ser pai, obrigação ou missão. E pelo que você narrou aí, você concorda comigo? Eu aprendi muito com você durante os nossos estudos, nas nossas participações nas reuniões que tivemos com o trabalho infantil. O paternidade
parceiro da maternidade. Não tem essa Isso. história de que eu sou isso ou aquilo, eu não sou apenas o provedor, o coordenador, eu sou um colaborador e sou colaborado também. Digamos assim, uma forma de parceria. Exatamente. Ninguém é mais nem menos, não é? Eu acho que essa ideia de trazer essa live hoje, eu quero inclusive, essa live nós vamos colocar inclusive no canal da TV Amatra 19, para que as pessoas possam acessar. Eu vou divulgar bastante essa live, porque ela é necessária para o momento atual. O próprio TST tem um trabalho muito bem feito, né, no combate ao assédio, tanto moral quanto sexual. Mas essa relevância que você trouxe para o assédio à maternidade, coisa que eu nem tinha parado para pensar, de meu Deus, agora que eu fiquei observando. Por exemplo, quer dizer, o cara chegou, dá uma pancada de uma vez só, dependendo de como ele dá, já é assédio. Sim, Isso é muito sim. interessante, viu? A gente trabalhou muito, Alonso, a questão do bullying. Lembra que a gente trabalhou muito no trabalho infantil, essa questão do bullying, né? E como o bullying é nocivo. Então, se o bullying ele não é tratado, né? A pessoa que pratica o bully, né? A pessoa agressora, ele vai se tornar, com certeza, um trabalhador agressor, né? Um gestor agressor. Por quê? Porque ele já sabe que está na natureza dele essa questão que ele coloca aquele mal-estar para outra pessoa. Então, é por isso, amigo, que eu acabei de me formar em psicanálise. Eu vou lhe dizer, foi uma das melhores coisas para mim, essa ferramenta nova de entender isso. E a gente estava falando, né, essa questão do pai e da mãe, né? Freud nos diz que nós somos formados pelo arquétipo edipiano, né? Pai, mãe e pessoa. Então, nós refletimos tudo isso que a gente adquire, né? Esse conhecimento, esse volume de sentimentos e de ressentimentos que a gente traz dos nossos pais. Então, você imagina só, se você apanha do seu pai, se você é uma pessoa que é malquista dentro de casa, se você é uma pessoa que sofre dentro de casa, muitos, como a gente viu, amarrado no pé da mesa, né? Como a gente viu essa história no trabalho infantil. Para a mãe trabalhar, amarrava a criança no pé da mesa. Você imagina que tipo de profissional ele vai se tornar. Não é porque ele queira, é por causa dos recalques que ele tem. Então, assim, sofrer para ele se torna uma coisa normal. Isso não é simples da gente entender. E aí a gente precisa ainda trazer um outro aspecto, né, na questão do assédio. Tem pessoas que, por si só, pela natureza da sua fala, elas já são agressivas. Ou eles são fanfarrões, aquele cara que já chega brincando com todo mundo. Diz aí, por exemplo, uma coisa que é muito comum. Diz aí, cara, diz aí, bicha, né? Já chega aí no trabalho com esse tipo de coisa, né? E aí, gostosa, tá bonita hoje, veja. Então, às vezes, ele nem nota o comportamento dele que é agressivo. Então, o que a gente chama de microagressões, né? Todo dia diz, ô neguinha, vem cá, né? São as microagressões, são os desmerecimentos mínimos que para a pessoa parece ser uma brincadeira, ser um apelido, mas na verdade é uma agressão, né? Na verdade é um assédio. Então, outra coisa muito importante isso, microagressões, olha só. Microagressões, exatamente. Então, as microagressões, ela tem vários montantes, né? Tem desde a questão racial em si, que é uma microagressão, até expressões que são usadas, que a gente está tentando hoje em dia combater, que eu ainda uso muito no meu dia a dia, infelizmente, porque a gente cresceu assim. Ovelha negra, né? Eu vou denegrir. Todas essas questões que a gente não sente que a palavra em si ela é uma palavra agressiva. Olha, isso é tão sério que uma vez, antes de eu falar um negócio, eu queria anotar aqui que a Verônica, nossa querida Verônica, que também é uma grande lutadora contra o assédio, né? Marteladora também, né? A Verônica está dizendo assim, parabéns, André, vamos dormir com essa pulga atrás da orelha. Isso é muito importante, viu, Verônica, o que você está dizendo? Porque o que a doutora André, além do conhecimento, do conteúdo que ela está trazendo, o que ela está fazendo é o seguinte, por exemplo, eu mesmo estou com um bocado de pulga atrás da orelha. Meu Deus, não tinha pensado nisso. Como é que eu não pensei nisso? Como é que eu não pensei nisso? E essa movimentação, digamos assim, neuronal, é que faz o conhecimento, né? Como diria Aristóteles, o princípio da teoria é a dúvida, né? Provocação. Sócrates provocava muito através da maiêutica, né? E tome o que é. Então, você além de trazer conteúdos pra gente, exemplos, você trouxe algumas ideias aí que eu não, juro a você, eu não tinha pensado sobre isso. A minha visão principal mesmo é sério, microagressão, é assédio de uma pancada só. Sabe, essa coisa toda, isso é muito interessante. Tem uma outra forma que é muito interessante, que muito pouca gente fala, que é a gestão por injúria. Eu chego lá todos os dias
provocando o meu ambiente de trabalho com metas excessivas, né, com aquelas coisas. Você chegou na sua meta, amanhã eu aumento, porque você pode trabalhar mais. Então, existe a gestão por injúria também, é aquela que não é ligada diretamente à pessoa de Alonso, mas ao setor de Alonso, né? À vara de Alonso. Então, tudo isso. Então, a gente tem vários motivos, tem a questão também da fala, né? Existem regionalismos. Aqui, ao menos no Nordeste, nós somos muito de falar no diminutivo, né? Bichinho, Isso, queridinho, não sei o quê. é. Os regionalismos, mas a gente tem que ter cuidado, porque às vezes a gente chega com a pessoa de fora que ela se choca, né, com esse tipo de situação. E assim, o mundo está ficando chato, a gente tem que ficar se policiando o tempo todo, né? Infelizmente, está ficando chato, né? A gente tem que expressar sempre, vamos dizer assim, um cuidado maior do que o que a gente tinha, com o sentimento do que você está transparecendo. Então, eu posso muito bem estar cobrando a minha equipe. Gente, vamos lá, a gente tem que chegar tal. Mas se eu estou com chicote nas costas, sabendo que a pessoa está com um problema de saúde sério, está com um filho doente, por que eu vou estar cobrando se eu sei da situação daquela pessoa? Então, eu tenho que dar aquelas, vamos dizer assim, os freios, né? Dar os Isso. contrapesos na situação. Eu sei que tá, então vamos lá chegar e oferecer ajuda, talvez seja melhor do que eu cobrar uma meta. Ele disse, fulano, eu sei que você está nessa situação, eu posso te ajudar em alguma coisa? A gente já muda completamente. Ela, às vezes, vai dizer, não, pode deixar que eu dou conta, né? Ou, às vezes, ele vai Um dizer, amigo, eu preciso mesmo. olha, duas coisas importantes que eu queria trazer também aí. Olha só que essa reflexão que você trouxe é muito importante, né? Por exemplo, gestão no sentido de colaboração, Sim, não apenas de imposição. Então, por exemplo, um colega meu, que é magistrado também, ele percebeu uma vez, ele comentou que estava olhando, que ele gostava, o diretor é diretor da vara, mas a gestão completa é dele. Então, às vezes, quando ele levava as pastas, ele viu com a pasta de um servidor dele que cuidava dos despachos, estava muito atrasada. Ao invés de ele chegar e reclamar, ele fez uma reunião com essa pessoa que estava atrasando, com outro que estava acertando, e com o diretor e tudo mais. E chegou junto e disse, como é que a gente pode fazer para juntos a gente crescer, para a gente modificar essa situação? Aí, resumindo, dividiu aqueles processos que estavam atrasados com todo mundo, partilhou, a pessoa estava vivendo uma situação muito séria na família, problema com a adolescente, olha só. resumindo, em menos de 60 dias, os processos estavam tudo em dia, e ninguém soube, que eu não vou dizer também que foi a vara, Claro. ninguém soube que houve, até o juiz fez, junto com o diretor, despacho daquela pessoa que estava atrasada. E Isso. até hoje ele disse que ela se esforça para manter esse equilíbrio, porque ela se sentiu assim, meu Deus, tão prestigiada, entendeu? Tão prestigiada de dividir até os despachos com o juiz, ficou tão prestigiada que disse, agora o compromisso é meu. Isso. Agora sou eu que não quero me atrasar. É exatamente. Esse é o Interessante. compromisso da gente, né? Então, assim, imagine só, você chega numa situação de... A gente sabe como é difícil ser pai e mãe, principalmente de filho pequenininho, né? É a noite sem dormir, é uma vacina que deu uma reação. Você chega no outro dia simplesmente acabado no trabalho e a gente tem que dar conta. Então, assim, às vezes essa mão amiga, a gente brinca lá na vara, viu, Alonso? Quando a gente tinha vara, né? Porque agora nem fórum tem mais, aí tá tudo emprestado. Mas a gente tinha o café com filosofia e o café com fofoca. Então, aquele tempinho ali na Copa, que cada um trazia uma besteirinha e a gente tomava café, a gente sabia o que estava acontecendo com os colegas. Então, fulano se separou, fulano está com o pai doente, o neném está doente, e assim, como é que a gente podia dar as mãos? Né? Ou oferecer ajuda, ou oferecer um ombro, ou dar aquele abraço e um sorriso no dia. Né? Isso aí já valia. Então, assim, a gente já começava o dia bem. Então, assim, saúde mental vem por aí, né? Ela vem desses pequenos detalhes, esses pequenos cuidados que a gente tem. E aí, a gente já para fechar aqui, né, Alonso? Você que gosta É, muito de na música. verdade, eu vou dizer mais, né? Eu falei meia hora, eu digo, olha, eu tô caladinho, mas porque eu não quis nem dar o toque. Eu digo que eu combinei com a André, eu digo, olha, meia horinha, porque eu sei que, né? Porque a nossa live realmente é meia hora, mas já estamos com 43, vamos para 44. Mas vamos Olha lá, só. continue com você. Mas outro dia eu estava percebendo assim que a gente reproduz, né? Nessa vibe de tentar pensar no que a gente poderia melhorar. A gente reproduz muitas músicas, né, que a gente acha que são músicas românticas, músicas maravilhosas. Você já prestou atenção na letra de Every Breath You Take, do Sting? Ele Ainda é não, um diga aí. stalking, é um stalking. Tudo que você fizer, eu vou estar lhe observando. I've been watching you.
né? Every breath you take, every move you make. Tudo que você fizer, eu vou estar lhe observando. É o stalking. E tem uma outra que eu gosto muito, que você com certeza conhece, deve tocar muito bem, a Fera Ferida, né? Acabei com tudo, escapei com vida, né? Tive os sonhos e as roupas rasgadas na minha saída. O que é isso? É abuso, Olha aí. é violência doméstica, né? Me senti ferido, sufocando meu gemido. Imagina só, foi o alvo perfeito, muitas vezes no Você peito mostrou agora atingido. até na música. Ou então você agora me fez lembrar uma também, então eu vou ver se. Será que essa também não é não? Quando diz assim, eu quero você como eu quero. Exatamente, a Paula Toller, né? E Longe tem do meu uma, domínio, você vai de mal a pior. Aí, olha só. essa aí, você vai descobrir uma aí, Exatamente. viu? Tira essa bermuda que eu quero você sério aí, Olha, hoje. olha aí, Um assédio olha aí, sexual. Verônica. Rapaz, Tem uma outra que é caramba. muito interessante, assim, é da Ivete Sangalo. Não precisa mudar, vou me acostumar com o seu jeito, seus ciúmes, seus defeitos. Olha, Imagine a gente aguentar isso. Pois rapaz. é, mas a gente reproduz as coisas que a gente acha que são românticas, que a gente tem que se sujeitar, e essa dor vai saindo, né? Exatamente, é o animal ferido por instinto decidido, exatamente. Os meus rastros de fiz, tentativa infeliz de esquecer. Então, eu escrevi um artigo chamado A Fera que Fere. É exatamente sobre os narcisistas, né? Essa pessoa que acha que é o dono da verdade, o dono da pessoa, o dono do emprego, né? O poderoso chefão. É muito interessante a gente falar sobre esses assuntos, que a gente vai puxando, um vai puxando o outro, né? Isso. Olha, mas eu quero aproveitar agora também, que eu devia ter feito no começo, não fiz, e é bom que fique registrado também na live, né? A nossa querida amiga, doutora Andréa, além de ser juíza do Tribunal da Sexta Região, é titulada da 8ª Vara do Trabalho de Recife, especialista em processo civil pela UNP, pós-graduada em Direito à Saúde e Direito Médico, pós-graduada em Psicologia Jurídica, graduada em Direito e também Psicanálise ao Instituto Freudiano. Além disso, foi gestora, tive o prazer de trabalhar com ela como gestora do combate infantil. Eu não tenho que não esquecer nada, viu? Tá tudo anotadinho, porque é muita coisa. Em 2023, passou então a integrar o Subcomitê de Enfrentamento ao Assédio Moral e Sexual e atualmente é membro do Comitê de Prevenção e Enfrentamento ao Assédio e à Discriminação do CNJ. Eu acho muito importante e, além disso, integra também a Comissão de Saúde Mental. Além disso, ela também é supervisora e coordenadora adjunta do SEJUS, que é Recife, em primeiro grau, do biênio de 2023 a 2025, escritora, palestrante, professora e uma belíssima amiga, um coração fantástico. A última vez que eu tive o prazer de encontrar com ela foi no Conamate, lá em Foz do Iguaçu. Tem aquele abraço de irmão, assim, né? Faz saudade grande. Então, uma Tem alegria pessoas que eu digo que a maravilhosa. gente não encontra, a gente reencontra, né, amigo? De tantas outras vidas, e que a gente abraça as mesmas vidas. Graças a Deus. E assim, Olha, e você uma coisa aí. Comigo para o que deve amigo. Estou aqui assim. Eu quero ter o prazer, eu vou falar com a doutora Ana, falar com o Flávio, para ter o prazer de ter o seu curso incluído na formação continuada dos juízes do trabalho da 19ª região, para que a gente possa disseminar essa cultura de não ao assédio, livre do assédio. Nós precisamos fazer isso. E o Poder Judiciário, nós somos um poder. Quando assim, a gente política é poder. E nós podemos fazer muito. Então, quero lhe agradecer e passar para você fazer as últimas. Você sabe que existe o assédio do poder? Aquele que tem o dever de fazer e não faz. Olha, é o assédio por inércia. Exatamente. Nós temos a obrigação de fazer. Mas, Verônica, eu pensei que já ia com as pulgas todas para casa, não deu mais uma, botar aqui na orelha. Pois é, amigo. Olha, que maravilha. Não, pois um abraço. Olha, pulgas importantíssimas. Maravilhoso estar aqui com vocês. Mas eu quero assim, dá para você as palavras, faça a sua despedida aí, depois eu falo um pouquinho. Vai lá. Vamos lá. Eu estou aqui com vocês, né? Sempre que for possível, sempre que for preciso. Né? E é um prazer enorme abraçar esse tema, que junto com tantos outros, a gente tem que trazer para crescimento. Né? A gente pensa que não, mas a gente recalca tanta coisa, a gente guarda tanto lixo que a gente não deveria guardar, e às vezes a gente pega esse lixo sem sentir e joga na outra pessoa. Então, é nesse sentido, é nesse afã, né, da gente conseguir construir um mundo melhor, que eu estou sempre à disposição, Alonso. Fico aqui
né, com o maior bom grado, né? Gosto demais de conversar, de estar com você, com Verônica, com tantas pessoas queridas que eu vi aqui, Michele, né? Vi tantas pessoas aí que abraçam a causa em Alagoas com vocês, em Maceió, e tô ao dispor, tá certo? Vamos crescer juntos. Olha, crescer juntos sempre, fazer inclusive como a doutora Gisele, nossa amiga também, que é advogada e também luta contra o assédio. Ela inclusive trouxe uma coisa muito interessante, aquilo que ela falou assim, que adorou porque é educar para evoluir. Nós precisamos Isso, evoluir para um mundo melhor, um mundo de mais respeito, um mundo de mais amor. isso. Então, para você, gratidão e ó, guarda aí, Eu tô viu? segurando o tablet, mas vai aqui, o cara tá assim, né, Fica no aqui. dorama. Eu boto a mão aí, não, bota a mão, bota só uma mão, bota só uma mão aí, bota só uma mão, assim, só uma mão, vamos juntar aqui, ó. Eita! Beijo no coração, muita paz, muita Beijo, luz, que amigo. Deus te Tudo de abençoe. bom. A Muito gente obrigada continua a quem esteve conversando com a como gente sempre. aqui hoje, né? Tudo de bom. Gratidão Valeu, a gente. todos e todas que estiveram por aqui. Fica na paz. Maravilha. Tudo de bom, Fui! gente. Boa noite. Fui. Fui!